Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E aqui comigo o Dari, né? Dari, que saiu aqui de Vitoriana, do distrito de Vitoriana, nasceu em Vitoriana, né? Foi para São Manuel, voltou para Botucatu. Como é que é essa história aí, Dari? Meus cumprimentos, primeiramente, ao Caro Repórter, meus cumprimentos aos telespectadores, e é um prazer, uma enorme satisfação. Primeiro por estar em Botucatu, viu? A minha terra, que aqui que demos os primeiros passos, né? E o outro motivo é estarmos aqui num reduto ferroviário, né? Eu que também trilhei pela ferrovia, isso é um motivo de grande contentamento, né? De fato, eu sou aí de Vitoriana. Aliás, Vitoriana era um ponto de referência, né? Eu nasci ali numa fazenda chamada Graminha. Nessa fazenda só tinha uma casa, né? Que era a nossa casa. Uma casa de barro, uma casa sem luz, sem água, sem qualquer benefício, né? De quem que era a fazenda Graminha? Quem que eram os patrões de vocês lá? A fazenda ali era dos Barros, né? Eu não me lembro se era do pai do ex-governador Adhemar de Barros ou se era um dos irmãos, né? Mas era dos Barros, que depois que eu lembro quando o pai de Adhemar faleceu, e ficaram o doutor Adhemar de Barros, tinha mais um irmão chamado Geraldo, Oswaldo, e o Antônio de Barros, que foi o pai do Reinaldo de Barros, que foi prefeito, candidato a governador do estado de São Paulo, em 1982, e que tem ainda a fazenda Conceição, vizinha dessa fazenda Redenção, né? Então, E quando você fala em que tinha só uma casinha lá, vocês residiam lá, toda a sua família. O seu pai, o que fazia dentro dessa fazenda Graminhas? Meu pai era cortador de lenha nessa ocasião, né? Cortava lenha, minha mãe tomava conta, eu que tinha 6, 7, 8 meses, e minha irmã que tinha 2 anos de idade, né? Família de quantos irmãos? Só eu e minha irmã, só. Dali ficamos um tempo e fomos para São Manuel. Depois de São Manuel, com 3, 4 anos de idade, me lembro muito bem que foi na Segunda Guerra Mundial. Você vai perguntar, mas como que você lembra muito bem se ficou 3, 4 anos? É que eu tenho plena lembrança que tem uma coisa marcante aí, foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial faltaram os pães, né? E toda criança gosta, né? E eu tenho uma profunda lembrança disso. Com 3 anos de idade você lembrava que faltava o pão lá. E como que demorou muito tempo isso, ou foi rapidamente que voltou ao normal? Não, durou meses e meses, né? E nós ficávamos lá numa casa dos nossos avós, por parte de minha mãe. E nós tínhamos um outro grande problema ali o tio Bonomi, esse tio que me trouxe para a ferrovia. Ele foi servir, né, na Segunda Guerra Mundial e foi para o Rio de Janeiro, onde ficou 6 meses em instruções militares. E na véspera do embarque terminou a Guerra Mundial, né? Então nós tínhamos esse problema emocional, né? Mais por parte dos avós e da minha mãe, né? Porque eu pequeno não tinha ainda a sensibilidade, né, para mensurar isso aí. Mas ficou na lembrança porque era o comentário de dia e noite, né? Aí o senhor foi para São Manuel. São Manuel, o senhor ficou por volta de quanto tempo lá e retornou aqui a Botucatu só para os estudos? São Manuel com 12 anos de idade, até os 12 anos, né? Fiz o primário. Naquela ocasião nós tínhamos até o 5º ano. Do 5º você era submetido a exame de admissão para fazer o ginasial. E eu, por infelicidade, não passei na eliminatória, que era português.
E por sorte, depois de 2, 3 dias dessa eliminação, esteve lá em São Manuel esse tio, Antônio Bonomi, que é de Botucatu, que além de tio é meu grande amigo, e perguntando o que eu estava fazendo, eu falei, olha, eu fui reprovado. Aí ele disse, daqui 15 dias nós temos aí um exame na ferrovia, e você vai para lá fazer esse exame. Se veja bem, se esse tio não comparecesse, não aparecesse, não surgisse aquele dia, talvez a minha estrada teria tomado outros rumos, né? É aquela história do cavalo arriado, né? Passou o cavalo arriado, tem que montar. Tem que montar. Ele passa e não sabe quando vem o segundo, né? Daí vim para Botucatu, fiz esse exame, fui aprovado e ingressei na escola de telegrafista aqui em Botucatu, que era um dos bons serviços, dos bons trabalhos, muito conceituado, né? E naquela ocasião o ferroviário era funcionário público. E nós, com 12 anos, cursamos até os 14 e pouco. Fui aprovado telegrafista, e aí esperamos 6 meses a nomeação, o que deu-se em 58, com 14 anos e meio. E eu fui designado para assumir a função de telegrafista em Presidente Prudente, uma cidade distante de 500 quilômetros da minha origem. Com 14 anos e meio, o que o senhor pensa dessa nova lei, então, aqui, que a criançada não pode mais trabalhar? O senhor sofreu por isso, por entrar aos 12 anos e sair aos 14 anos e meio? Não, pelo contrário. Nós, com 15, 16 anos, já tínhamos a nossa formação profissional definida. Nós tivemos sorte de não existir naquela época a escravidão infantil. Então, com 17, 18 anos, nós já sabíamos o que queríamos da vida. E nós éramos também a esperança da ferrovia, a esperança, a renovação da ferrovia. Eu assumi no dia 18 de agosto de 1958 essa função de telegrafista, e ainda chegando a uma cidade para ser útil àquela população. Eu fui importado por Presidente Prudente para receber e transmitir telegramas de toda aquela população. Então, com 14 anos e meio, é um momento de muita alegria, um momento assim de satisfação, é uma honra, né? Com 14 anos e meio, estar servindo isso aí. E fiquei lá até meus 21 anos e meio para 22, exercendo essa função. Presidente Prudente foi uma cidade que me acolheu muito bem, e também eu modifiquei muito nesses anos, porque eu saí de São Manuel, uma cidade assim conservadora, que nós não conhecíamos muita coisa, né? E São Manuel era uma cidade que você tinha um lazer no dia de domingo, até as 9 horas da noite, que seria no Coreto, né? Na praça, né? No Coreto, no jardim. Até que horas? Até 9 horas da noite, 9h30, né? E nós vimos... Botucatu também não era diferente, era mais ou menos assim, né? Uma cidade mais provinciana do que Presidente Prudente, né? Botucatu era uma cidade também conservadora. Botucatu sempre foi uma cidade culta, já era uma grande, dentro do estado de São Paulo, uma das grandes cidades que liderava a cultura em todos os aspectos. Isso era comentado, inclusive, em Presidente Prudente, que, pelo contrário de Botucatu de São Manuel, 11 horas, meia-noite, ainda era cedo em Prudente. Dos motivos era o calor, temperatura alta, e nós ficávamos, né, até 9, 10, 11 horas, meia-noite. Lá não tinha esse preconceito, né? Não existia isso aí. Inclusive, era comum as moças estarem passeando também nos dias de semana, né? E, ao contrário de Botucatu, São Manuel, Lençóis, Agudos, já era bem diferente, né? Então eu me adaptei a outros costumes e conhecendo outras coisas também, né, Nenê? Eu saí muito assim, caipira mesmo, né, de São Manuel. Para você ter uma ideia, os amigos que já estavam em Prudente, isso na primeira semana, falaram-me: Dari, vamos tomar uma salada de fruta? Eu falei, vamos, mas não sabia o que era isso. Eu ia imaginando, como que eles vão botar vinagre nessa salada de fruta? Aí quando nós vimos aquela taça com salada de fruta, um sorvete, um morango em cima, um visual assim, bonito, e o sabor espetacular, então eu conheci a salada de fruta. Não conhecia também o suco de abacate. Vamos tomar um suco de abacate? Eu intrigava-me e perguntava a mim mesmo,
como que vão espremer esse abacate, né? Porque aqui nós comíamos, era o caroço, só tirava o caroço, né? Ou se não, sopinha, né? Com o abacate amassado, com o garfo, com açúcar. O máximo, colocar um pouquinho de limão, né? E depois tinha um outro líquido lá, que era o mate. Vamos tomar mate? Daí eu pensava, 40 graus, tomar mate. E eu conhecia o mate aqui, quente, chá, antes de dormir, né? Que se tomava muito no sítio, em fazenda, né? E o mate lá era batido com pedra de gelo e vinha aquelas fagulhas do gelo. Aquilo era um refrescante, né? Pela alta temperatura de Presidente Prudente. Então são coisas assim que a gente não esquece. E eu lembro e falo comigo, né, que mudança, né? E conhecendo coisas que jamais nós tínhamos presenciado na nossa região. Nós sabemos que a cidade de Presidente Prudente é enorme, né? O que o senhor acha, do que se deve a esse estronoroso população, esse crescimento do Presidente Prudente, e Botucatu, que é uma cidade mais velha, São Manuel, não tem esse crescimento populacional, vamos dizer assim, até mesmo no desenvolvimento lá de Presidente Prudente? Botucatu, São Manuel, enfim, a região aqui era uma região cafeeira, era em função do café. Presidente Prudente, quando eu cheguei em 65, Prudente estava, se não me engano, fazendo o 35º aniversário, uma cidade nova. Botucatu e São Manuel já tinha feito o centenário. Botucatu de 1855. 1955 fez 100 anos. São 55, eu cheguei em 58. Já era uma cidade centenária. E lá tinha os seus 35, 38 anos. E Prudente, Presidente Prudente, tinha a pecuária, e Prudente era um entroncamento, saída para Mato Grosso, saída para o Paraná. Mato Grosso, você, atravessando o Presidente Pitácio, que a distância, uns 80, 90 quilômetros de Presidente Prudente, você, a noroeste, você ia para Campo Grande, e totalmente a oeste, Dourados, que eram cidades crescentes no Mato Grosso. E Prudente, por ser a sua localização geográfica, todo mundo fazia o peão ali. Você indo para a esquerda, atravessando o rio Paranapanema, você estava no norte do Paraná, que eram terras férteis e se cultivava o café, já outras culturas também que estavam sendo desenvolvidas. Em 58 também nós estávamos com algodão, né? Algodão, amendoim, mas o algodão ele imperava. A ferrovia, ela trazia diariamente, no trem que chegava lá às 9 horas, 2 vagões somente dos nossos irmãos do norte para apanhar algodão. 2 vagões, isso por dia ou por mês? Como é que era? Por dia. Por dia, 2 vagões? 2 vagões, todos os dias às 9 horas, e os agenciadores já ficavam na frente da estação, à espera desses irmãos nordestinos. Para saber a qual fazenda ia se locomover. A maior parte desse pessoal, ali era distribuído Cuiabá Paulista, Santo Expedito, Mirante do Paranapanema, Teodoro Sampaio, Marabá Paulista e outras cidades. Mirante do Paranapanema foi considerado em 1958 ou 59 a capital sul-americana do algodão. Não era do Brasil, não, sul-americano do algodão, viu? Depois houve uma mudança, né, de cultura, e com o término do algodão, evidentemente passaram a termos ali a pecuária, né? E as indústrias não cresceram também como deveria para uma cidade próspera, né? Mas hoje já nós estamos lá com... Eu falo nós estamos porque eu ainda continuo dando consultoria naquelas empresas do suco-alcooleiro. Temos muita cana também, né? O que falta no momento na região é ferrovia para transportar, né? A rodovia toda, todo mundo, né, que trabalhou na ferrovia, que até mesmo que não trabalharam, mas tem um saudosismo, né? Todo mundo quer que volta. Você acha que é necessário mesmo, como nesses países desenvolvidos? O saudosismo do ferroviário em relação à ferrovia, porque nós começamos criança, com 12 anos.
Nós sabíamos que entraríamos com 12 anos e iríamos aposentar daqui 30, 35 anos. Eu fui uma exceção, que trabalhei 18 anos, depois pedi demissão para ir para com outras esferas, né? Governamentais e privadas. Mas o ferroviário, ele é saudosista, e eu me considero ferroviário, trabalhei 18 anos, mas considero-me até hoje. Dificilmente eu falo as outras funções que eu tenho, né? Eu digo, eu fui ferroviário, e esse saudosismo, quando chegar a uma cidade, fazer o reconhecimento novamente dessa ação, para fazer uma comparação que era e como é hoje, dá uma tristeza muito profunda, né? Porque tudo evoluiu. Se você for hoje num hospital, esse hospital evoluiu. Se você for numa estação rodoviária, não só a rodoviária, naquela época não existia, mas os ônibus também evoluíram. Só a ferrovia que voltou para trás, né? Porque quando a instalação das fábricas de veículos aqui no Brasil, houve um acordo, não divulgado, mas houve, né? Mais ou menos o seguinte, né? Chegou aqui o alemão e o americano, falou, Juscelino, nós vamos colocar aqui a fábrica de automóvel. O Juscelino disse assim, ótimo, fico muito contente. Aí diz lá o americano e o alemão, só que tem uma coisa, hein, Juscelino? Ele falou, pode ter uma, duas, três coisas. O que é? Ele falou, você sabe, né, Juscelino? Eu já entendi sua mensagem, deixa comigo. Daquela época para cá começou a desaceleração da ferrovia. Cancelamento de ramais, aí foram sucateando, até que chegou na transformação a FEPASA, né? Quando que se deu a transformação de Sorocabana para a FEPASA? 1971. Em julho de 1971, pelo governador lá do Natel. Entendeu o governo, naquela ocasião, que seria necessária a unificação das ferrovias estaduais, que era Sorocabana, Mogiana, Paulista, Araraquarense, tinha mais uma que ia lá para o norte, não me lembro bem o nome. Na sua visão, você acha que isso foi benéfico ou não? Não, porque a ferrovia deveria, até concordo com o suprimento de trens de passageiros, porque não há forma de fazer concorrência com a ferrovia. Você não pode manter uma estrutura com prejuízos enormes, né, em detrimento de outras áreas, educação, saúde, etc. Mas o transporte de carga, ele faz falta até hoje. Se bem que nós temos o problema da bitola, o problema do traçado. Para ter uma ideia, de São Paulo a Presidente Prudente são 734 quilômetros por ferrovia. E por rodovia 550. Então, 200 e poucos quilômetros a mais, né? Dá uma diferença muito grande, né? Agora, mesmo assim, em competição de frete, a ferrovia ainda fica mais barata. Presidente Prudente tem um trem de Ourinhos que leva os vagões de combustíveis. Ele leva 20, 30 vagões, retorna com eles vazios, que Ourinhos é distribuidora da Petrobras, né? Isso é uma economia de frete. Mas se tivéssemos hoje naquele... Mesmo voltando vazio. Mesmo voltando vazio. Se tivéssemos naquele ramal que a pretensão era chegar em Dourados, e chegou até Dourados Sampaio, Euclides da Cunha, nós teríamos hoje lá nós temos 1, 2, 3, 4 usinas. Tem usinas com produção diária de 600 mil litros de álcool. 600 mil litros, se cada caminhão leva 30 mil litros, então nós temos 20 caminhões. Numa usina, 4, nós temos 80. Então nós teríamos tranquilamente 2 trens diários levando esse combustível, pelo menos com 35% a menos de frete, sem levar em consideração ainda o estrago nas rodovias pelo excesso de caminhões, né? Isso facilitaria também o trânsito, né? O trânsito nas nossas rodovias, vê São Paulo hoje, por exemplo, o senhor que mora lá, não se anda mais em São Paulo, não. São quilômetros e quilômetros de congestionamento. Uma coisa vai puxando a outra, né? O trânsito, o que facilitaria também, não íamos precisar de tantas pistas duplas, né? Mas isso foi aquela política, né, que hoje, para voltar atrás, precisa começar tudo do zero. Não há forma de você ter esse leito, né, de linha
porque seria assim uma ameaça, seria um risco muito grande na qualidade, né? E em função dos acidentes que aconteceriam, né? Mas, Ari, vamos voltar lá no Presidente Prudente, a cidade que você falou que era iluminada, a cidade que você falou que era totalmente diferente aqui de Botucatu e São Manuel. Depois de lá, você foi para Teodoro Sampaio, né? Por que você foi a Teodoro Sampaio? Que eu vejo que quando você fala Teodoro Sampaio, brilha os seus olhos. Qual é o motivo? Teodoro Sampaio, eu fui, em 1960, eu fui suprir a ausência do chefe de estação, que foi a eleição para presidente da República. Mesmo porque Teodoro Sampaio era infinitamente bem menor do que Presidente Prudente. Quantos mil habitantes teria Teodoro Sampaio naquela época que você foi lá? O Presidente Prudente tinha 80 mil em 1958. Em 1960, Teodoro Sampaio, no máximo, tinha 2.000 pessoas e era subdistrito, não era município. E o que você pensou? Sair de Presidente Prudente e ir até Teodoro Sampaio. O que passou pela sua cabeça? O ferroviário, ele era uma pessoa com comprometimento 100%. Eu fui escalado para suprir a ausência do chefe e outras pessoas da estação que iam fazer o seu compromisso cívico, que era votar na eleição de 1960, quando foi eleito o senhor Jânio Quadros. Concorreram àquela eleição o doutor Ademar de Barro e o Marechal Lotos. Foram os 3 candidatos e ganhou o senhor Jânio Quadros. Eu, por ser menor, não votava, naquela ocasião não era 16 anos, era 18 anos. Então eu fui fazer essa presença em Teodoro Sampaio. Não estava ainda inaugurada a ferrovia, estava em construção, em 1960, em construção. E fiquei ali por 4 dias, até o chefe voltar. Teodoro Sampaio, eu tenho assim uma grata satisfação em lembrar dessa cidade, porque na verdade não tinha muito trabalho para fazer, era mais para atender o telégrafo. Que era a sua especialidade. E eu fiquei nesses 4 dias e transmiti 3 telegramas do público, porque além da ferrovia fazer o serviço interno, o serviço seu do dia a dia, ela fazia o serviço externo do público, porque a internet era a ferrovia que fazia. Você ia até a estação, escrevia um telegrama, transmitia esse telegrama para o destino, e lá no destino um estafeta ia entregar na casa. Vocês faziam o serviço de correios também, né? Praticamente, né? Mais que o correio, porque daqui, se você partir de Botucatu até Presidente Epitácio, o correio tinha telégrafo em Botucatu, depois ele tinha Avaré, ele tinha em Ourinhos, tinha Assis, Paraguaçu, Presidente Prudente e Presidente Venceslau. Aí sobravam 70 localidades para a ferrovia. E a ferrovia era 24 horas, né? A ferrovia era dia e noite. E o correio era só no expediente do horário normal. Essa minha estada em Teodoro Sampaio fazia com que eu tinha assim, o dia totalmente ocioso. Eu ficava sentado ali, lendo uma revista, e encontrei ali um jornal de mês, não era jornal da semana. O jornal demorava 2, 3 dias para chegar lá também. E eu lia uma reportagem onde o presidente Getúlio Vargas dizia essa reportagem que ele tinha um telegrafista exclusivo para as missões presidenciais. Onde Getúlio fosse, esse telegrafista ia junto. Eu com 17 anos, 16, 17 anos, eu pensei, eu estou num lugar desse, tão assim, longínquo, um lugar desse sem recursos. 9 horas terminava a energia elétrica, que era a motor diesel, né? Por que eu não posso ser também um telegrafista de uma autoridade, né? Isso tudo numa notícia de um jornal velho, que interessante, né? É a história do cavalo, passando arriado de novo. Aí eu voltei, depois de 4 dias para o Presidente Prudente, já com esse pensamento em fazer alguma coisa, porque na vida tudo é planejamento. De que forma que eu poderia, né, chegar a ser telegrafista de alguma autoridade? Através de um concurso, através de uma remoção para São Paulo. Então, o mais viável seria eu pleitear uma remoção para São Paulo, e estando em São Paulo seria mais fácil eu conseguir alguma coisa. Tudo planejadinho na cabeça já. Demorou muito tempo? Demorou muito? 1962, se não me engano, que teve a eleição para governador do estado,
o Adhemar de Barros esteve fazendo um comício em Presidente Prudente. E depois do comício, nós fomos todos para a casa do presidente do PSP. PSP era o Partido Social Progressista. E naquela aglomeração, uma pessoa gritou: "Ô, doutor Adhemar, tem um conterrâneo do senhor aqui." Aí me levantaram, né? Ele falou: "Quem é você?" Eu falei: "Eu sou a família do Bonomi." Ele falou: "Ah, meu cozinheiro da minha fazenda." Ele lembrou, olha que bacana, né? Ele disse: o avô dele aqui é meu cozinheiro. Meu avô trabalhou 64 anos na Fazenda Redenção aqui em São Manuel. Também puderam, não tinha que lembrar, né? Tem que lembrar. Aí nós sentamos juntos, né, na mesa, que ele começou a receber as comitivas para reivindicação, né? E eu junto com o futuro governador ali, né? Que privilégio. Aí ele disse que o Adhemar de Barros, ele era meio assim, um tanto extrovertido, né? E ele disse: "Você é conterrâneo vai beber vamos brindar isso aqui." E veio 2 copos lá, levantamos, e eu também não gole só. Bebeu uma cachaçinha? Era cachaça, né? Ele falou assim: "Você é bom disso, hein?" Eu falei: "Olha, doutor Adhemar, eu pretendo chegar lá, né? O senhor é autoridade, né?" Porque ele bebia uma pinga boa. Aí todo mundo ria, né? Mesmo sem graça as piadas, todos riam, né? Porque agradar o governador. Aí depois ele disse: "O que você pretende?" Eu falei: "Doutor, eu pretendo, o senhor ganhando a eleição, me levar, transferir para São Paulo, porque eu estou com dificuldade." Ele falou assim: "Você não sabe nem pedir, você tem que pedir cargo." Eu falei: "Não, doutor, me leva para São Paulo, com o resto eu dou conta lá, né?" Eu não, desde aquela época, idade ainda bem jovem, eu não queria nada assim que não fosse pelo senhor, pelo sacrifício. Ele disse: "Você já está em São Paulo porque eu já ganhei a eleição." E de fato ele ganhou. Depois de um tempinho eu estava também, né? Ele disputou com quem nessa época? Ele com José Bonifácio, não, José Bonifácio foi depois. Ele disputou novamente com Jânio Quadros, né? E ele ganhou a eleição, né? Eu não lembro outro candidato. E o Laudo Natel que assumiu... Não, o Laudo Natel foi vice-governador, não pela chapa do Adhemar de Barros. Aí o Adhemar... Aí eu planejava da ferrovia fazer um trampolim para o Palácio, como empréstimo, alguma coisa nesse sentido. E quando estavam tratando desse assunto, por minha infelicidade, eu levantei um dia e vi a manchete: Adhemar de Barros foi para o exílio, né? Isso foi em 1966, por aí. Então esse sonho, né, ali ele acabou, naquele dia, né? Mas eu já pretendia já fazer alguns concursos, e mesma época eu fui encerrado telegrafista da Transbrasil de voo, mas já fui para um outro lugar, fazer uma inscrição na Marinha Mercante. Mas antes que você conte sobre os governadores de qual o senhor trabalhou, da Marinha Mercante, enfim, nós vamos voltar logo depois dos nossos comerciais, lá em Teodoro Sampaio, porque o Dari viu toda essa história. Enquanto ele vai contando, nós vamos passando as imagens, logo depois dos nossos comerciais. Até já. Preste atenção no que eu tenho pra falar. O combate à dengue não pode parar. É hora de você aproveitar o tempo seco para limpar os terrenos baldios, retirar os entulhos, pneus velhos, garrafas vazias e todas as vasilhas que possam juntar água da chuva. Assim você destrói os ovos dos mosquitos da dengue. Se ligou? E quando voltar a chover, os mosquitos não vão nascer. Aí, meu irmão, prestou atenção no quê? No que eu acabei de dizer? Pode crer! Dengue, essa luta não pode parar. O esporte tem vez aqui na TV Alfa. Nivaldo Ceará apresenta o Alfa Esporte, com um resumo das principais notícias do esporte em Botucatu e região. Alfa Esporte, toda terça aqui na TV Alfa. Sonhar é bom. Mas é preciso cuidado para que não se transforme em pesadelo para o resto da vida. Bebida e direção. O efeito do álcool passa. A culpa fica para sempre.
voltando com o nosso programa Memórias Botucatu, com esse papo gostoso aqui com o Dari Bonomi, né? Dari, e nós terminamos o nosso primeiro bloco, né? Falando lá da estação de Teodoro Sampaio, né? E você viu aquilo lá crescer, você chegou antes da inauguração da estação, né, Dari? Em 1960 estavam construindo a ferrovia. Em 61 foi a inauguração, e eu estive na inauguração. Porque para o trem percorrer 4 estações para chegar em Teodoro Sampaio, ele chegava até uma estação chamada-se Engenheiro Murgeon. Enquanto ele vai contando essas histórias, eu pedia para a Dani aí, passando as imagens da inauguração, de quantas e quanta gente lá nesse dia. Exatamente. E aí o que acontecia? Precisou ser destacado nessas 4 estações alguém para receber o trem. Então nós tínhamos Mirante Paranapanema, o trem, ali era o destino final. Na inauguração veio o Astunui, São João, Engenheiro Vera e depois Teodoro Sampaio. Então cada lugar desse ficou um telegrafista. E nós fomos também de jipe. Aí não tinha trem ainda? Tinha trem. No outro dia que era a inauguração, nesse trem já desceu o funcionário que ia ser o chefe de estação. E eu já entrei nesse trem e fui para Teodoro Sampaio na inauguração. Chegou com o trem lá, que legal. Cheguei com o trem, surpreendido por uma grande festa, a banda de Presidente Venceslau, todas as autoridades da região. Foi um festão. Eu fiquei por uns 40 minutos, porque eu retornei com esse trem, que ele voltava dali para Presidente Prudente. E temos fotos, né, que vocês está passando nesse momento, as recordações, quer dizer, uma relíquia, né, ter esses documentos, né. Teodoro Sampaio foi marcante, né, por esse motivo. Depois de 40 e poucos anos, eu retorno a Teodoro Sampaio como consultor numa dessas usinas do suco alcooleiro. E uma pessoa em Teodoro Sampaio disse-me: Dari, veio conhecer Teodoro? Falei, não, já conheço a cidade quando tinha 1.000 e poucos habitantes, era distrito, não era cidade. Mas o que você fazia? Eu falei, eu fui telegrafista, ferroviário. Ele disse, a Secretaria de Cultura estava precisando de um depoimento de ferroviários, já escreveram a história e não encontraram depoimento, alguém que desse depoimento. Não encontrou ninguém da época que trabalhou ali? Ninguém. Conheceu, parece, descendentes de ferroviários, mas que não tinham assim, a história inédita para contar, que seriam os detalhes, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi ano retrasado. Aí eu fui lá, conversei com o prefeito, conversei com a Secretaria de Cultura e marcaram para fazer uma palestra pela Fundação Paulo Souza, onde todos os alunos foram conhecer o telégrafo e conhecer também a história. Tem um vídeo gravado sobre essa passagem em Teodoro Sampaio, e foi um motivo também de muita alegria, né? Depois de 52 anos você voltar no lugar, porque dizia a história de Teodoro Sampaio que o primeiro meio de comunicação foi implantado no ano tal que foi o telefone. Eu falei, não, vocês tiveram um outro, que é o telégrafo. Eles não sabiam que era o telégrafo. Na qual o senhor participou ativamente. Participei, então era a história viva, não é a história contada que alguém me disse, que alguém disse para o José, que o José disse para mim. É a história que eu vivi. Que contribuição para a história deles, hein? Eles nem imaginavam isso. Não imaginava. Aí eu também, como depois que eu fui para o Palácio do Governo, até nós não chegamos a essa história ainda, e nesse evento em Teodoro Sampaio eu levei uma mensagem do Dr. Laudo Natel, levei do Dr. Flori, do Dr. Paulo Maluf, enfim, desses governadores com quem eu servi como telegrafista no Palácio do Governo. Até foi um momento de fazer com que a história fosse aplaudida por essas autoridades, porque o Brasil, nós somos pobres disso. Até queria parabenizá-lo por esse seu programa, de resgatar a memória disso. São poucas as pessoas que se interessam por isso, né? E isso, a profunda cultura, é conhecer a história, né? Porque existe hoje porque existiu ontem, né? E nós não podemos nunca desprezar isso, né, Nenê? Jamais. E no final nós vamos contar uma história bonita aí. Daí, desse evento, em Teodoro Sampaio, eu continuo fazendo minhas consultorias, né? Cada 2, 3 meses estou nas usinas.
E Teodoro Sampaio é uma cidade assim, ingrata, porque houve esses fatos marcantes, né? Até determinantes, porque dali que eu li aquele pedaço do jornal, e depois, em 1968, 69, que eu fiz a inscrição para a Marinha, eu fiz um concurso também no governo do Estado, e eis que sou destacado para o Palácio do Governo, né? Então, conseguiu o seu objetivo, conseguiu o seu grande sonho. E daí? Aí eu entrei no Palácio. Foi aquilo que você esperava? Não? Foi aquilo que eu esperava, porque eu queria ser telegrafista de um órgão maior, né? Agora me conta a história. Ser telegrafista, lógico, de um governo é uma popularidade é uma posição muito importante. Mas o senhor falava que nos bastidores que até quando eles viajavam a passeio levava o telegrafista? Não a passeio. A comitiva governamental viajava constantemente para o interior, até outros lugares, aí estritamente é serviço, né? Então ia uma equipe de comunicação, porque havia dificuldade, né? O telefone, o DDD mesmo, a implantação dele foi em 1978, 82, 85, Paraguaçu Paulista, aquela região, não tinha DDD ainda. 85. 1985, a evolução toda, não tinha DDD? Em Paraguaçu Paulista, Coatá, foram as últimas cidades do estado de São Paulo a ser implantado esse sistema, né? E o Paraná é um estado que saiu na frente nas telecomunicações. Para ter uma ideia, Maringá foi a primeira cidade a ter o DDI, descagem direta internacional, né? Que foi em 1977, 78, né? Dando essa grande dificuldade de comunicações, então a comitiva tinha uma C14, uma Chevrolet que tinha todos os meios de comunicação da época, né? Rádio... E era rápido isso? Como que era vinha, por exemplo, de São Paulo. Quantos minutos você já recebiam essas mensagens? Imediato, 1 minuto, digamos uma mensagem do presidente da República. Ele vinha por teletipo, por telex de Brasília, né, para o Palácio, e o Palácio, incontinentemente, já transmitia via telegrafia para a nossa unidade, né? Dali eu passava por rádio para o ajudante de ordem do governador, em 4, 5 minutos tinha a resposta, né? A telegrafia não era que era demorada, o que era demorado são as baldeações. Nós não temos uma comunicação que seja assim, vou mandar um telegrama para Recife, ele vai direto para Recife. E Prudente ele saía para São Paulo ia para o Rio, do Rio ele ia para Recife, de Recife era entregue lá para o Correio para ir para outra cidadezinha. Então essas baldeações iam atrasando o telegrama. Agora a telegrafia, se colocar a telegrafia e a internet hoje ponto a ponto para mandar, eu chego primeiro. Telegrafia chega primeiro do que a internet? Mas qual o motivo? O motivo, enquanto ele vai digitar aquilo lá, no código Morse é mais rápido, eu consigo 65 palavras no minuto. E dificilmente você encontra um digitador que faz 65 palavras no minuto. 65 palavras, a média de quantas letras, quantas vogais e consoantes? 5 letras, né? 5 letras. Nossa, é bem mais rápido mesmo, não? É bem rápido. Inclusive, nesses países de primeiro mundo, há essa disputa, né? Assim por hobby, né? Eu vejo sempre os Estados Unidos, eu vi outro dia na Alemanha, tem um desafio e não consegue ser mais rápido, né? Começou pelo telégrafo. Depois do telégrafo, qual que foi a sequência disso tudo? Nós temos o telégrafo de 1790, quase perto de 1980. Nós tínhamos o telégrafo óptico, que seria assim por figuras. Então você levava essas figuras numa elevação, digamos uma cruz tinha um significado. Aí o horizonte, que tinha outra elevação a 15, 20 quilômetros, recebia. E essa cruz, ela mudava as suas vertentes, né? Ela mudava as suas abas. Essa altura de cruz, daqui a pouco essa aqui ia tantos graus à direita, o outro ia perpendicular, formava outra mensagem. Mas era uma demora tremenda, né? Era por desenhos, então? Por desenho, mas era demoradíssimo, não vingava também. E aí criaram o telégrafo de agulhas, que diz aí a história, aí tem um telégrafo de 7 agulhas, depois o telégrafo de 3 agulhas,
E eu conheço de 2 agulhas, mas não tem nomenclatura nenhuma desse telégrafo. Você pode pesquisar que não aparece nada. É o telégrafo que funcionou na Sorocabana, na Paulista, na Mogiana, na Araraquarense, nas estradas paulistas. Inclusive a Noroeste, que era federal, também usa esse telégrafo de agulha. Já o telégrafo por fita, o telégrafo que é um outro som, ele tinha na rede Paraná-Santa Catarina, na ferrovia, e alguns lugares do correio. Já o outro telégrafo espanholeta tinha em outro estado. Então nós tínhamos uma diversificação de telégrafo. E o telégrafo de agulha, que eu acredito, foi o seguinte: com a criação do Código Morse, 1840, por Samuel Morse, alguém que estava usando aquele telégrafo, aquele de 7 agulhas, 7 agulhas era uma intensidade de sinal, eu apertava a letra Z, essa agulha vinha num relógio de A até Z, ela fazia todo esse itinerário e parava no Z. Letra J, ela fazia e parava no J. Então você ia colocando letra por letra. Suponho eu que quando criou-se o Código Morse, que foi por som, adaptaram o de agulha. De agulha é uma coisa simples, de um lado ele é agudo, a agulha bate num lugar que dá um agudo, e do lado contrário é um grave. Então é som. Telegrafia é som e tempo. Então existem muitos tipos de telégrafo. Eu tive a felicidade de conhecer, porque esse sem fio, depois eu fui conhecer o por fio, que era o rádio, já por ondas eletromagnéticas, que foi descoberto depois de muitos anos. Mas a sequência, para resumindo, que sei que você tem horário no programa, 1840, cria-se o Código Morse por fio. A primeira mensagem transmitida entre Baltimore e Washington, que é até uma mensagem que muito bem gravada e memorizada, né? O que nos manda Deus. Essa é a mensagem transmitida por Samuel Morse. O que nos manda Deus? A inovação, o que cai naquele momento nas mãos, né, de todo esse povo para encurtar a distância, né, para nós termos agilidade na comunicação. Aí foi a revolução do mundo, foi a comunicação por fio, que deu também um grande avanço já a ferrovia, porque a ferrovia já era nova, mas a ferrovia precisava soltar um trem para outra estação, e eu precisava de alguém a cavalo para ver se esse trem chegou. Para me soltar outro, não ia bater na traseira desse, né? E também não podia vir um de outra estação para cá. Com a criação do telégrafo já facilitou. Já o fluxo. O telégrafo foi em que ano? E quem que inventou? Foi Morse? Qual é o nome dele? Samuel Morse. Samuel Philip Morse. 1840. E no Brasil foi implantado quando? 1852, que ele veio para cá com, acho que Dom Pedro que trouxe para o Rio de Janeiro, né? Primeira mensagem também foi lá entre o quartel-general, né, e a um lugar de distância de 10 quilômetros. Isso em 1852. Em 1870 já vem o cabo submarino. O cabo submarino, ele também, ao invés de você usar o fio de forma superior, de forma aérea, já criou-se o submarino, que em 1874, 1878 já ligou o continente. Então, mas explica melhor, como que é esse cabo submarino? O cabo submarino, eu fico imaginando que desafio grande, porque a criação naquela época, num material que não corroesse no fundo do mar, e você ter que soltar, digamos, isso aqui até Portugal, né? Soltar esse cabo. Era um cabo literalmente por dentro do mar, por baixo do mar, no fundo do mar. No fundo do mar. O que mais existe hoje não é via satélite. Hoje o que mais existe de internet são esses cabos. Só que hoje é fibra. Continua ainda pelo fundo do mar? Continua, e foi inaugurado agora o ano passado, um para Ilhas Canárias, lá que vai para a África, depois vai para a Europa. O que mais trafega em mensagem são os cabos submarinos. E eu que pensei que sempre fosse por satélite. Não, tem satélite também, mas as mensagens como de internet, né? Mas são entre continentes, são cabos submarinos. Depois, evidentemente, ele vai passar por algum satélite, vai passar por sistema de micro-ondas. Então,
Então nós temos uma grande quantidade de modalidades, né, de encaminhamento, de tecnologia, né, para os sinais chegarem a seu destino. Bata uma curiosidade, que grossura que é esse cabo que vai ao fundo do mar, que os peixes não deterioram, sei lá, como que não tem o desgaste? Como que é feito isso daí? Isso no primeiro cabo ele arrebentou 3 vezes. 3 vezes. É muito grosso? É muito grosso esse cabo? Um pouco menor que uma manilha, né? E hoje não, hoje com... Seria 6 polegadas hoje, mais ou menos? Hoje com a fibra ótica, você passa numa manilha, você passa 1.000 e poucos, 2.000 fios. Cada fio você passa tantas transmissões, então você veja bem, por isso que não há assim o total congestionamento ainda, né? E como que se dá a manutenção desses cabos no fundo do mar? Ou não existe? Não existe manutenção, ele é trocado também periodicamente em alguns trechos, né, que eles entendem que é o mais vulnerável a uma penetração de algum material próprio, né, ali que possa danificar, possa apodrecer alguma coisa. Mas ele é bem preparado, evidentemente, isso não é todo dia que se faz, né? Mas eu estava com uma matéria completa isso no ano passado sobre cabo submarino, muito interessante. Pô, 1876, que é a criação a descoberta do telefone por Graham-Bell, né? Só que Graham-Bell, ele não estava batalhando para descobrir um telefone. Graham-Bell, ele estava pesquisando a melhoria do telégrafo. E por um acaso ele viu que passava a voz num fio. Ele estava numa sala, na outra sala tinha um ajudante, um assistente dele, chamava Watson. E num dos testes lá, o Watson ouviu o Graham-Bell falando. Aí ele falou: você estava falando, passou aqui, eu ouvi você falando. Aí testaram e ele abandonou totalmente a melhoria do telégrafo e se aprofundou no telefone, né? Aí foi o início, uma outra caminhada. Já em 1892, Hertz, no 1890, Hertz descobre as ondas eletromagnéticas. Descobre o quê? As ondas eletromagnéticas. Por isso que leva o nome dele de Hertz, né? 1896 é esse que Marconi consegue criar uma antena e um rádio que transmite uma emissão que vai pelas ondas eletromagnéticas. Em 1900 é a revolução, já falando já do continente para os navios, né? Você viveu com muitos governadores, né? Qual daqueles que mais lhe chamou a atenção pelas realizações ou por outros motivos? Politicamente, Nenê, a gente quase que não analisa porque a gente é um mero funcionário, não, servidor. Eu, como cidadão, poderia fazer uma análise de cada um, mas eu prefiro falar como funcionário, né? Todos eles têm o seu valor. Todos os governadores que passaram antes da abertura política e os que vieram depois, né? Franco Montoro, Horácio Garcia, Fleury, Paulo Egídio foi bem antes, né? Todos eles tiveram os seus momentos de glória, todos eles tiveram os seus trabalhos, né? No governo, antes da abertura, eu posso destacar aí o Laudo Natel, foi um grande governador, fez grandes realizações. Para nós funcionários, o melhor governador que foi para nós funcionários, né, foi Franco Montoro. Maluf também, aprendi a memorizar, que o Maluf, quando chamava de um veículo, ele chamava, digamos que ele estivesse nas ruas lá em São Paulo, ele chamasse o palácio, ele falava: por gentileza, liga para 061-458594 ou 61489534. Se você falasse: excelência, eu não entendi, por favor, chame alguém que tenha capacidade. Então eu fui obrigado a... Ele tem essa memória, meu. Ele é ótimo nisso, né? Aí o que eu fiz? Eu tive fazer uma forma criteriosa de memorização, comigo mesmo. Mas memorizar 50 minutos em 50 números em 1 minuto e meio. Hoje eu fiz um teste aí, faz uns dias, eu estou conseguindo só 30 em 1 minuto e meio. Mas eu conseguia 50, porque você não podia pedir repetição, né?
Então todos eles tinham uma exigência, essa exigência foi por bem da gente, foi para capacitação nossa também, né? Você que viveu no telégrafo, sua vida foi telégrafo, você tem um sonho, né? Sempre sonhou com isso, brilha os olhos quando você fala em telégrafo, se orgulha, né? Por ter nascido no telégrafo, ser telegrafista. Quais as mensagens que mais te marcou? Que veio muitas e muitas mensagens, né? Do mundo todo. Qual delas que nunca mais você esquece? Bom, as mensagens da ferrovia, as mensagens do público, é aquelas do dia a dia, né? Ou felicitações, alegria ou tristeza, falecimentos, né? Isso era um cotidiano. Agora, as mensagens internacionais, nós recebimos também, não na ferrovia. Nós fazíamos um trabalho para as rádios de difusão. Nós recebemos da France Press, da UPI, da Asa Press, da Hans, a agência TASS, que é soviética, nós recebíamos por código Morse e já passávamos para o locutor da rádio fazer o grande jornal, né? São várias notícias, porque a notícia não vinha numa sessão só. Eles ficaram sempre esperando de vocês uma grande notícia para poder publicar nos jornais, rádios ou televisão e assim por diante. Televisão não, porque Presidente Prudente não existia no canal de televisão, mas somente em rádio, né? Não era FM, só AM. A notícia de 1963, 23 de novembro de 63, assassinato de John Kennedy. Essa notícia chegou em 3 minutos e meio ao Presidente Prudente. Nós saímos antes da edição das rádios de São Paulo, porque eu recebi direto da Night Press. E eles receberam por teletipo, num horário já específico, tanto nós como Marília. Marília também foi o Dalmácio Jordão. Dalmácio Jordão foi o repórter S por 16 anos, depois de Heron. Ele era de Marília? Ele era de Marília, eu estou em São Paulo, converso com ele pelo Facebook. E ele deu notícia antes também do assassinato. Entre os estampidos de Dallas, né, que foi às 16, perto de 17 horas nos Estados Unidos, depois de 3 minutos e meio nós estávamos noticiando isso aí, né? Antes até mesmo dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. Exatamente, Prudente e Marília saiu da frente. Nossa. Tudo por causa desse outro recurso. Que eu recebia direto, né? Existia a figura do telegrafista. E outras rádios, como a de Botucatu, ele copiava o jornal das outras emissoras de São Paulo, né? Ele escutava para depois fazer aqui, né? Gravava e formava o jornal local. Essa foi uma das notícias. A outra notícia, bom, a de Vietnã foram 13, 14 anos, né, de notícia. Então você, até hoje, está soando sempre no ouvido, quando se pensa em telegrafo, Saigon urgente, né? Saigon urgente. Já lembra. Mais uma baixa americana, né? Aí já vinha lá aquelas armadilhas, né? Já perecia ali 30, 40 americanos. Uma outra que chamou a atenção também foi do Papa João Paulo, 1963. Esse Papa demorou, ele ficou em coma para 20 dias. Toda a sessão vinha notícia. Vaticano urgente, né? Entra no 12º dia, né, o estado de coma de sua santidade. Do lado de fora, na Praça São Pedro, os fiéis oram por sua santidade, né? Então isso ficou gravado. Nunca mais esquece. Nunca mais esquece. A morte de Carlos Chessman. Carlos Chessman foi bandido da Luz Vermelha americano, formou-se jornalista, formou-se advogado dentro do presídio, escreveu vários livros e fazia sua defesa. Evidentemente tinha uma advogada que era sua assistente, e ele conseguiu adiar por 5, 6 vezes a sua execução, né? Até que um dia aconteceu, né? Agora, nosso programa é bastante curto, estamos chegando ao final. Para quem vislumbrou a possibilidade de um celular, falava lá para as autoridades, para os governadores, para os seus pares ali, você já previa que existiria o celular. E agora, depois da internet, o que você acha que poderá vir? O mundo é imprevisível. Como a gente é um apaixonado, eu sou um rádio amador também, tenho minha estação de radiocomunicação aqui em Água Santa Bárbara, onde também resido, e nós falamos com o mundo todo pelo rádio. Agora, em termos de prever o futuro nas telecomunicações,
Ô Dari, o apogeu, o máximo, o Crimix é esse celular, o último modelo? Não, vai vir mais coisas aí. Nós não vamos precisar isso dentro de anos, de equipamento nenhum. Não vai usar mais celular, mais nada? Como que vai se comunicar? Aí eu mesmo vou transmitir para você. Vamos usar a nossa tecnologia que está no nosso, a nossa energia, o nosso cérebro, tudo isso que está dentro de nós e nós não conhecemos, né? Outro dia perguntaram para mim, Dari, o que você acha que deve aparecer na Terra? Não, está tudo na Terra. Você quer na questão de saúde? Está por aí. Falta a gente descobrir. Vamos, Deus já colocou tudo na Terra para... Então, nós precisamos encontrar onde estão e coordenar tudo isso aí. Essa mensagem eu vou pensar e transmitir para você. Você me perguntaria, mas você não gosta daquele fulano, que mensagem você vai mandar? Eu falei, só as coisas boas, porque eu vou ter um bloqueador. Não adianta eu olhar a mulher e ter um outro pensamento, que ele não vai. Ele vai ser bloqueado. O próprio receptor já vai ter um bloqueio. Não só... Você vai emitir, né, numa determinada faixa que, se ela não acompanhar de bons fluidos também, isso aí, vai influenciar na recepção. Não vai... Eu não vou atacar a moralidade, enfim, fazer alguma coisa que constrange, entendeu? Isso é ponto pacífico, nós vamos chegar lá. Quantos anos? Não sei, 50 anos, 60, 70, nós vamos chegar. Não fica nisso aqui. Tá aí, vocês gostaram da história do seu Dari Bonomi? O senhor queria fazer uma homenagem ao Bonomi? Pode fazer. Os primeiros passos, o berço foi aqui em Botucatu, e eu devo muito ao Antônio Bonomi, que é meu tio, que trouxe, né, para eu fazer os primeiros testes na ferrovia, onde depois fui aprovado para fazer o curso. Então, na minha trajetória, nos degraus da escada aí, meu tio que colocou, né, deu as mãos aí, e está aqui assistindo essa reportagem, queria agradecê-lo. Como um amigo Fraga também, que está aí, que foi uma pessoa que a gente conviveu nos anos de 1956 juntos, né? Então, uma satisfação muito grande. Agradeço muito essa oportunidade de estarmos aqui. E quem sabe um dia eu venha falar das comunicações de 2001 para frente, que nós não falamos, né? Não falamos ainda sobre o LTE, não falamos sobre o UTM, nem o GPRS, que são... atribuídos a celular. Vamos ver se um dia a gente continua essa conversa e falar também sobre a comunicação dos anos 60 de Botucatu, uma coisa, eu acho que é importante falar o que era Botucatu nos anos 60. Tá aí, vocês gostaram dessa entrevista? Um papo gostoso com Dari Bonomi Avanzi, que saiu aqui de Vitoriana para o mundo. Até a próxima quinta-feira com mais outra história para vocês. Muito obrigado. Tchau. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.